Oi, pessoal! Hoje eu vou dar continuidade à leitura do livro A Dialética do Sexo, da feminista radical de segunda onda Shulamit Firestone. Eu tinha iniciado a leitura desse livro há mais ou menos uns 8 meses, tá? E só hoje eu estou voltando a realizá-lo porque eu tive que fazer muita coisa. Eu tinha vários trabalhos ali para fazer, acabou que eu deixei esse livro para depois. Eu me lembro que na última leitura que eu fiz desse livro aqui pro canal, eu tinha parado na página 220, se não, 220 não, 128, acho que era 128, tá? E aí eu tinha prometido ler até a página 170 do livro. O livro da Shulamit Firestone tem, deixa eu só conferir aqui, são 275 páginas, tá? 275 páginas. Então falta coisa pra caramba ainda, né? Mas eu vou tentar dar uma adiantada aí, pelo menos hoje, porque eu também tenho que ler outros livros, tem livro pra caramba pra eu ler ainda, tem muito trabalho pra fazer, e eu quero finalizar esse livro dessa mulher o mais rápido possível, porque eu já não aguento mais. Vamos lá. Vamos voltar aqui, página 128. Lembrando, pessoal, que eu estou fazendo essa leitura por meio de um documento, né, que está em PDF, tá? Eu não quis comprar o livro, porque o livro é muito caro. Eu lembro que o livro estava 300 e poucos reais, usado. Eu falei, eu não vou gastar 300 reais numa porcaria dessa. Aí eu achei o livro na internet mesmo, falei, tá, vou lê-lo. Até porque muita gente fala que eu nunca li nada sobre feminismo, né? Ah, você nunca leu nada sobre feminismo, você não sabe o que está falando? Tá aí a leitura aí estampada na cara de vocês. Vamos lá. Página 128. 1. A família racial. Édipo, Electra, o eterno triângulo, o bordel atrás dos bastidores. Lancemos uma olhadela nas relações raciais na América, um macrocosmo das relações hierárquicas dentro da família nuclear. Aí tá aqui. Eu me ocuparei aqui somente com as relações raciais domésticas, com as quais tenho maior familiaridade. Embora, vamos lá, Fibessa. Embora não tenha dúvida de que a mesma metáfora poderia ser aplicada com a mesma propriedade à política internacional e à do terceiro mundo. O homem branco é o pai, a mulher branca, a esposa e mãe. Seu status depende disso. Os negros, como as crianças, são sua propriedade. Sua diferenciação física estigmatizando-os como classe servil, do mesmo modo como as crianças formam nitidamente uma classe servil vis-à-vis dos adultos. Essa hierarquia de poder cria a psicologia do racismo do mesmo modo como na família nuclear ela cria a psicologia do sexismo. Previamente descrevemos o complexo de Édipo no homem como sendo a neurose resultante da subserviência forçado ao poder do pai. Apliquemos essa interpretação à psicologia do homem negro. O homem negro, à primeira vista, se identifica por um fenômeno de simpatia com a mulher branca, que também é visivelmente oprimida pelo homem branco, porque ambos foram castrados, tornados impotentes em poder. Do mesmo modo pelo pai, existem muitas semelhanças nos tipos de opressão psicológica que cada um sofre na natureza sexual dessas opressões, e portanto na formação consequente do seu caráter. Eles mantêm um vínculo específico na opressão, do mesmo modo como a mãe e a criança se unem contra o pai. Isso é responsável pela frequente identificação da mulher branca com o homem negro, num plano pessoal e num plano mais político por uma identificação com os movimentos negros desde o movimento abolicionista, Harriet Beecher Stowe, até o movimento negro atual. A natureza vicária dessa luta contra a dominação do homem branco é afim à identificação vicária da mãe com o filho contra o pai. A mulher não alimenta muitas esperanças na sua própria luta porque para ela tudo está perdido desde o começo. Ela é definida em toto. Está em loto ou em toto aqui? Acho que é toto, como um apêndice do homem branco. Ela vive sob a vigilância diária dele, isolada das irmãs. Ela tem uma força menos agressiva, mas a mãe, mulher branca, sabe que se ela... Espera carregar aqui. Se ela não o é, pelo menos seu filho, homem negro, é potencialmente macho, poderoso. Mas enquanto algumas mulheres ainda tentam alcançar a liberdade vicariamente através da luta dos negros ou de outros grupos radicalmente oprimidos, também biologicamente distintos, muitas outras mulheres abandonaram completamente a luta. Em vez disso, preferem aceitar a opressão, identificando os próprios interesses com os dos homens, na vã ilusão de que o poder possa se dissipar. A solução delas foi destruir, em geral por amor, seus fracos egos individuais para fundir-se completamente com os egos poderosos de seus homens. Essa identificação inútil é o racismo das mulheres brancas que talvez produza nos homens negros um rancor ainda maior do que o racismo mais facilmente compreensível de seus maridos, pois ele indica uma traição da mãe. Contudo, essa é uma forma inautêntica de racismo, porque ela surge de uma falsa consciência da classe da ameaça do que é, no fim das contas, apenas uma ilusão do poder. Se e quando ela é tanto ou mais forte do que o racismo dos homens brancos, ela ainda continua sendo diferente na sua natureza. Ela é caracterizada por uma histeria peculiar que,
como o conservadorismo da burguesia negra, ou como uma mulher que berra para o marido que ele trata melhor das crianças do que dela, é em si mesma o produto direto da precariedade de sua própria situação de não classe. Desse modo, um homem negro pode se tornar um bode expiatório do ódio que a mulher sente pelo marido, mas que é incapaz de admitir frontalmente. Assim, a mulher branca tende a oscilar entre uma identificação vicária com o homem negro e um racismo histérico, mas inautêntico. As mulheres radicais, que como a maioria das mulheres desconfiam dos homens em geral, particularmente tendem a confiar e a simpatizar com os homens negros, e então geralmente se desiludem amargamente quando os homens negros tiram partido delas pessoalmente ou quando o movimento negro não se modifica prontamente o suficiente para apoiar a causa feminina. Pois raramente existe amor e simpatia da parte do homem negro. Voltando à nossa analogia, assim como o filho estabelece inicialmente um vínculo de simpatia com a mãe e logo é exigido no sentido de transferir sua identificação da mãe para o pai, para erradicar a mulher que existe dentro dele, assim também o homem negro, a fim de ser um homem, deve desfazer seu vínculo com a mulher branca, e caso se relacione com ela, o fará somente de um modo degradante. Além disso, devido ao ódio virulento e à inveja que ele tem do possessor dela, o homem branco, ele deve desejá-la ardentemente como uma coisa a ser conquistada a fim de vingar-se do homem branco. Assim, ao contrário da polarização de sentimentos bem definida nas mulheres brancas, os sentimentos do homem negro em relação à mulher branca são caracterizados por uma ambivalência, uma intensa mescla de amor e ódio. Entretanto, por mais que ele decida expressar essa ambivalência, é incapaz de controlar-lhe a ansiedade. A recente peça de Leroy Jones, Dutchman, ilustra algumas dessas tensões e ambivalência no relacionamento do homem negro com a mulher branca. Elas são personificadas no encontro dentro de um metrô entre Clay, um jovem burguês negro, e Lula, uma loura vamp. O desrespeito de Clay por Lula como um brinquedo do homem branco, misturado com uma atração erótica relutante, a compreensão profunda e imediata que ela tem dele, e finalmente a traição dela, terminando literalmente com uma punhalada pelas costas, depois da qual ela grita, corra, escapando ilesa, podemos supor que para destruir mais outros jovens negros preocupados somente com seus próprios interesses. Essa é uma visão íntima que o homem negro tem da mulher branca. Lula nunca chega a ser uma mulher de verdade, tanto ela é um produto ou complexo de édipo racial que eu descrevi. O relacionamento do homem negro com o homem branco similarmente reproduz a relação do filho com o pai. Vimos como, num certo momento, a fim de afirmar o ego, o filho deve transferir sua identificação da mulher sem poder para um homem poderoso. Ele odeia o pai poderoso, mas lhe é oferecida uma alternativa. Se ele realmente efetuar a substituição nos termos do pai, é claro, será recompensado. Se recusar isto, sua masculinidade, humanidade será colocada em questão. Um homem negro na América só tem a seguir um destes caminhos. Pode ceder ao homem branco nos termos do homem branco e ser pago pelo homem branco. Paitomismo. 2. Pode recusar essa identificação completamente com o que geralmente se entrega à homossexualidade. Ou pode continuar tentando desesperadamente provar que esse não é homem aos olhos da sociedade branca, ao menos não é uma mulher, complexo de cafetão. Tratando as putas com desrespeito visível demonstra a todo mundo que está na classe sexual superior. 3. Pode tentar derrubar o poder do pai. Essa tentativa pode, apesar de não necessariamente encerrar um desejo de se tornar o pai, pela subordinação à sua posição de poder. A não ser que um homem negro opte pela primeira escolha e identificação com o pai nos próprios termos do pai, ele estará sempre sujeito à castração, destruição de sua virilidade e de seu poder masculino ilegítimo, particularmente se bulir no tesouro do pai, o apoio e a personalidade do pai, do poder do pai, sua mulher. Essa castração racial ocorre não só metaforicamente, mas também literalmente na forma do linchamento. Apliquemos agora nossa interpretação política do complexo dialética à psicologia da mulher negra. Se o homem negro é filho para a família americana, então a mulher negra é filha. Sua simpatia inicial pela mulher branca, mãe, seu vínculo de opressão com ela, mãe, contra o homem branco, pai, é complicado por seu relacionamento posterior com o homem branco, pai. Quando ela descobre que o homem branco possui esse mundo de descobertas e aventura, ela na posição servil de criança, tenta identificar-se com ele para negar a mulher que existe dentro dela. Essa pode ser a causa da agressividade muito maior da mulher negra comparada com a docilidade de suas irmãs brancas. Na tentativa de negar o elemento feminino sem poder, nela mesma ela passa a desrespeitar a mãe, mulher branca. Do mesmo modo que a filha, ela pode reagir contra sua falta de poder de um dos seguintes modos. Pode tentar ganhar diretamente o poder imitando os homens brancos, tornando-se assim uma grande realizadora, uma mulher de forte caráter que sobe da vida, especialmente para uma mulher negra, ou pode tentar ganhar diretamente o poder seduzindo o pai. Vou lá, a marafona negra, colocando-se assim numa competição sexual com a mulher branca pela preferência do pai, levando-a a odiar e a invejar a mulher branca que ela agora passa a tentar imitar. Enquanto isso, o relacionamento do irmão, homem negro, com a irmã, mulher negra, é feito de rivalidades e desrespeito mútuo. Cada um vê o outro sem poder, como um lacaio tentando desesperadamente se dar bem com os pais, homem e mulher brancos. Cada um está a par dos jogos sexuais do outro.
É difícil para eles dirigir suas energias eróticas um para o outro. Eles se enxergam um ao outro bem demais. Podemos nos valer de um outro modo da família para esclarecer a psicologia do racismo. Encaremos o racismo como uma forma do eterno triângulo. Nessa situação, o homem branco é o marido, a mulher branca a esposa e a mulher negra a outra mulher. Vimos como esse tipo de dicotomia entre a mulher boa e a mulher má é em si mesmo um produto do complexo de Édipo. Um homem é incapaz de sentir ao mesmo tempo sexo e afeto pelo mesmo objeto, assim ele precisa de diferenciar seus sentimentos. Pela esposa e mãe de seus filhos, ele sente respeito e afeição pela outra mulher, seu receptáculo sexual. Ele sente paixão. A exageração posterior dessa divisão pelas diferenças biológicas, cor, aí está aqui uma referência, né? Uma ilustração interessante de sua comum e impermutável função política é a substituição psicológica da distinção de casta racial pela distinção de casta sexual. Por exemplo, uma lésbica negra automaticamente assume o papel de homem numa relação lesbiana entre branca e preta. A exageração posterior dessa divisão pelas diferenciações biológicas, cor ou pelas distinções de classes econômicas torna o acting out da próxima esquizofrenia sexual muito conveniente. Não precisamos de nos preocupar realmente em degradar nosso objeto sexual para anular nossa culpa de termos quebrado o tabu do incesto. Os atributos dele, por definição, já o degradam. Talvez o nível de corrupção da psique masculina individual possa ser avaliado pelo grau em que ela deseja a carne negra como alguma coisa de exótica, de erótica, porque proibida. Embora destinada a pagar o preço desse cisma, exploração sexual, a mulher negra ao mesmo é liberta da escravidão, da estrutura familiar. A mulher branca, por sua vez, embora reverenciada em seu papel de mãe, está permanentemente acorrentada ao próprio tirano privado. Como as mulheres que compõem esse triângulo racial sentem umas às outras, separar e vencer, ambas desenvolveram sentimentos hostis em relação às outras, as mulheres brancas desrespeitando as prostitutas sem moral e as mulheres negras sentindo inveja dos pompons mimados. A mulher negra inveja a legitimidade, o privilégio e o conforto da mulher branca, mas também sente um desrespeito profundo por ela. As mulheres brancas são putas frígidas, que têm tudo muito mais fácil, obrigando as mulheres negras a fazer todo o seu trabalho de mulher branca, desde suprir as necessidades sexuais e passionais de seus maridos e cuidar dos seus filhos, até fazer suas tarefas de limpeza, pau para toda a obra. Analogamente, o desrespeito da mulher branca pela mulher negra vem misturado à inveja, por causa da maior liberdade sexual da mulher negra, por sua fibra, por sua independência de laço matrimonial, pois, afinal, a mulher negra não está sob domínio de um homem, mas é muito dona de seu nariz para fazer o que der e vier, para abandonar a casa, para trabalhar, por mais que se trate de um trabalho degradante, ou para ser preguiçosa. O que a mulher branca desconhece é que a mulher negra, por não estar sob domínio de um homem, pode então ser esmagada por todos. Não há alternativa para nenhuma delas, além de escolher entre ser uma propriedade pública ou uma propriedade privada. No entanto, porque cada uma acredita que a outra está escapando de alguma coisa, ambas por serem enganadas, desviando a sua frustração uma para a outra em vez de voltá-la para o inimigo real, o homem. Se no teatro sexual da mulher branca ela representa a mulher, a propriedade privada do homem, e a mulher negra representa a prostituta, a propriedade pública do homem, que papel o homem negro representa? O do cafetão. O homem negro é um mero joguete na sexualidade da mulher branca, pois, como vimos, o homem negro não é um homem completo, tampouco um homossexual, que desistiu completamente da luta pela identidade masculina, mas um homem rebaixado. O fato de cafetão significar um homem rebaixado é confirmado pelo fato de que, no código masculino, chamar alguém de cafetão equivale a propor um duelo. Mostrei como os termos degradantes de animais, usados tanto para um homem quanto para a mulher, só ocorrem regularmente na gíria dos guetos, garanhão, vaca, gavião, galinha, égua, etc. A masculinidade do homem negro é tão mais frágil que o do homem, que ela só pode se afirmar em termos de seu poder e controle, isto é, maus tratos sobre as mulheres que são ainda menos poderosas do que ele. Pelo fato de que as mulheres serem sua arma mais importante na guerra contra o homem branco pela masculinidade, sua relação com ela se corrompe, não como relação do homem com a mulher, do marido com a esposa, mas como do cafetão com a prostituta. A proteção que ele dá à mulher negra é falsa. Embora algumas vezes ele possa até protegê-la dos males do mercado, ele o faz visando aos próprios interesses. Mas mesmo quando o homem negro mais aparenta ser o explorador original dela, é na realidade apenas o agente indireto dessa exploração, pois, embora possa manobrar as éguas do seu estábulo, uma contra as outras, embora possa tirar o dinheiro delas, fruto suado de sua exploração direta pelo homem branco, e gastá-lo no jogo, embora possa bater nelas e xingá-las, isso nunca o qualificará como um homem verdadeiro. O homem verdadeiro, ambos sabem disso, é o homem, maiúsculo, né? Só ele pode conferir legitimidade a ambos, ao homem e à mulher negra. Além disso, tal como no triângulo esposa-prostituta, ele mantém o cafetão e a prostituta numa balança, lutando contra cada um deles através do outro. A maioria das tensões destes triângulos sobrepostos aparece na pequena citação de uma mulher negra dirigida ao seu homem que se segue. Abre aspas. Naturalmente você dirá, como eu posso te amar e querer estar com você se quando eu chego em casa você parece uma palerma? Pois saiba que as mulheres brancas nunca abrem a porta para seus maridos do jeito que vocês, putas, negras, abrem. E eu não poderia adivinhar, não, seu ignorante, porque elas estariam nesse estado se têm empregadas como eu,
que fazem tudo por elas, as crianças não berram no ouvido dela, ela não fica de pé ao lado do fogão quente, tudo é feito para ela, e seu homem, amando-a ou não, sempre a sustenta, sustenta. Você ouviu isso, seu negro? Sustenta. Gayle A. Stoke, em Black Woman to Black Man, Liberator, December 1968. Esqueci de fechar aspas aqui. Mas não é só a relação do homem negro com a mulher negra que é corrompida por sua preocupação com o homem branco. Pois embora a mulher negra possa dar até a sua última moeda para o homem negro tomar um drink, seu envolvimento real também é com o homem branco. Adiante a fala do infiel tirada da alegoria dos eunucos negros, de Cleaver, abre aspas. Desde então eu sempre acreditei que para uma mulher negra casar-se com um homem branco era como pregar a última estrela na sua coroa. É o máximo de realização aos seus olhos e aos olhos de suas irmãs. Vejam quantas celebridades de famílias negras se casam com homens brancos. Todas as mulheres negras que não são celebridades desejam sê-lo para também poder se casar com homens brancos. A brancura é o seu sonho dourado. Quando elas beijam você, não é você que elas estão realmente beijando. Elas fecham os olhos e imaginam seu príncipe encantado cor de neve. Ouçam os boatos. Jesus Cristo Imaculado é o noivo psíquico da mulher negra. Psíquico da mulher negra. Você saberá antes de morrer que durante a cópula e no momento do orgasmo, a mulher negra americana, nas primeiras pontadas de seu espasmo, grita o nome de Jesus. Ó Jesus, estou gozando, ela grita para ele. E isto o ofenderá. Será como uma faca em seu coração. Seria o mesmo se sua mulher, durante o orgasmo, gritasse o nome de um cara imundo que morasse nas vizinhanças. Fecha aspas. Assim, a mulher negra tem tanto desrespeito pelo homem negro quanto por ela. Um homem de verdade poderia levá-la pelo casamento graças à sua classe superior. Ela não pode respeitar o homem negro, porque sabe que ele não tem poder. Um homem branco pelo menos sustenta sua mulher e não bate nela. Um homem branco é civilizado, bom e cortês o tempo todo. Ela não compreende que para ele é interessante ser assim. Desse modo, nem o cafetão nem a prostituta suspeitarão que seu cortês homem branco é o responsável pela destruição de ambos. Assim, a família americana é sustentada pela existência da casa de prostituição do gueto negro. O estrupo da comunidade negra na América torna possível a existência de estrutura familiar da comunidade branca em geral, do mesmo modo como a prostituição sexual mantém a respeitável família da classe média. A comunidade negra é o grupo marginal que supre as necessidades sexuais da família branca, mantendo seu funcionamento, e é por isso que não existe solidez familiar no gueto. O modo como esse sistema sexual racial é recriado tão frequentemente em miniatura na vida privada revela a profundidade do problema. O lar branco individual é sustentado pela eterna exploração, tanto doméstica quanto sexual da mulher negra. O jovem médio do gueto atua como cafetão, ou então se prostitui como de rotina, sendo seu valor como homem avaliado pelo modo como ele é capaz de comandar suas putas e por quantas ele pode comandar ao mesmo tempo. Ele se torna um mestre da lábia do papo de segundas intenções. Se é capaz de amarrar uma gatinha branca, esse é um ponto a mais no seu crédito, pois é um golpe direto do homem branco. No homem branco, o pai. Isso explica a frequente união da prostituta branca com o cafetão negro. A mulher branca, mãe, é rebaixada à prostituta junto com a mulher negra, uma bofetada direto no homem branco. Ela é a mais preciosa propriedade do pai, agora revendida a ele como mercadoria danificada. Quanto à própria prostituta branca, nos poucos casos em que isso foi uma opção, ela exprimiu o máximo de masoquismo. Ela se torna totalmente a presa do homem branco, beijando seus pés, submetendo-se à extrema humilhação, um cafetão negro. 2. Masculinidade negra. Qual a atitude da comunidade negra militante diante dessa degradação psicossexual que é o racismo? Afirmei que o homem negro tem 3 alternativas para reagir ao poder do homem branco sobre ele. Número 1. Pode submeter-se às condições estabelecidas pelo homem branco. Na melhor das hipóteses, tornar-se uma celebridade negra, comediante, atleta ou músico, ou um membro da burguesia negra. 2. Pode recusar-se totalmente à identificação, com todas as consequências de ser definido como menos que um homem, o rapaz arruinado do gueto que eu descrevi. 3. Pode tentar revoltar-se contra o pai e destroná-lo, o que pode incluir roubar essa posição de poder para si mesmo, organização política pela revolução, sobretudo a militância recente. O movimento negro escolheu a terceira alternativa longe de ser a mais saudável, mas como pretende pôr isso em prática, um dos meios é unir-se às forças brancas, que estão tentando a mesma coisa. Aqui, e em todo o capítulo, eu estou assumindo a posição do partido Black Panther, os Panteras Negras, como representante do Black Power, embora eu esteja muito ciente de que o BPP enfrenta controvérsias violentas com outros grupos do Black Power sobre muitas coisas. A família, mais uma vez, um homem branco da esquerda é o filho legítimo fraco. O homem negro é o filho bastardo valentão, o filho ilegítimo, querendo uma oportunidade para ter esse poder. Os meio-irmãos fizeram um acordo. O irmão deserdado oferece a sua experiência de rua e a força do seu descontentamento para ajudar o filho legítimo mimado e neurótico, em troca de tática retórica e, sobretudo, por uma promessa de uma parte dos direitos hereditários desse filho quando ele alcançar o trono. Aquilo de que os dois irmãos realmente falam não é de justiça nem de igualdade, mas de poder masculino. E quem é a irmãzinha? Foi permitido às mulheres brancas da esquerda seguir de perto, ocasionalmente, os homens, se elas fizessem o trabalho sujo. Mas na maioria das vezes, elas são rebaixadas e excluídas. Pragas.
com suas constantes exigências de inclusão, tendo acesso de raiva diante de qualquer pequena observação chauvinista masculina. A irmã engana a si mesma, identificando-se tão intensamente com o grande irmão que às vezes acredita ser exatamente como ele. Ela percebe que é cada vez mais difícil identificar-se com aquela massa indistinta de mulheres comuns, mãe, que ela precisa destruir em si mesma para ganhar a aprovação do grande irmão. Ele a encoraja a fazê-lo. Sabe que as ilusões do poder futuro dela tornarão afinal mais dócil. Ela pode ser útil, sobretudo, para subornar o pai. Além disso, os irmãos fizeram um pacto de sangue. Você me dá suas gatinhas, o irmão bastardo satisfaz suas fantasias pela irmãzinha, enquanto que o homem branco finge não notar. E eu te dou as minhas. O homem branco consegue sua primeira foda verdadeira, enquanto que o irmão bastardo contém o riso. E a irmã negra, a procurar conseguir a legitimidade, dessa vez, os militantes negros e masculinos estão reorganizando sua sexualidade de modo a ficar de acordo com o modelo existente. São feitas anualmente tentativas para instituir a família na comunidade negra, para transformar a comunidade negra de casa de prostituição da família branca em família negra. A mulher negra está sendo convertida de seu papel anterior de prostituta em adorada rainha negra, mãe de meus filhos. Assim, o filho bastardo assumiu o papel de pai dentro de sua própria comunidade, na expectativa de seu poder futuro. Eis um pôster muito circulado fixado numa vitrine da East Village, ouro negro, um perfil marcante, em tamanho grande, de uma mulher negra com cabelo Black Power. Eu sou a mulher negra, mãe da civilização, rainha do universo. Através de mim, um homem negro constrói sua nação. Abre aspas. Se ele não proteger sua mulher, ele não construirá uma boa nação. É meu dever ensinar e treinar os jovens que são o futuro da nação. Eu ensino a meus filhos, quando eles são bem pequenos, a língua, a história e a cultura. Eu os ensino a amar, a respeitar o pai deles, que trabalha arduamente para que possam ter comida, roupas e casa adequada. Eu cuido de nossa casa e torno-a confortável para meu marido. Eu reflito o amor que ele tem pelas crianças, assim como a lua reflete a luz do sol para a terra. Eu sento para conversar com meu marido para resolver os problemas diários e as necessidades de funcionamento de um lar estável e tranquilo. O melhor que eu posso dar à minha nação são crianças fortes, sadias e inteligentes que se tornarão os líderes de amanhã. Eu estou sempre ciente que o verdadeiro valor de uma nação se exprime através do respeito e da proteção da mulher, portanto eu me conduzo o tempo todo de maneira civilizada e ensino meus filhos a fazerem o mesmo. Eu sou a mulher negra, fecha aspas. Mas essa transformação, quando ela ocorre, baseia-se na fantasia, pois enquanto o homem branco estiver no poder, ele terá o privilégio de definir a comunidade negra como quiser. Os negros são dependentes dele para sua sobrevivência, e as consequências psicossexuais dessa definição inferior continuarão a operar. Assim, o conceito de família negra digna raramente penetra nos círculos da burguesia macaqueadora, ou entre os verdadeiros adeptos revolucionários. Na verdade, seria preciso que acreditássemos fanaticamente na revolução para rechaçarmos as tendências de mentalidade do atual sistema sexual racial. Só poderíamos adotar essa estrutura remota a partir da antecipação visionária segura de um mundo diferente. O fato de que o espírito da juventude do gueto não está ansioso em pôr em prática essa estrutura familiar é compreensível. Diariamente eles estão à mercê das necessidades sexuais reais da família branca. Não podem permitir-se deixar de dançar conforme a música dessa realidade terrível, ou esquecer por um momento que mantém o poder. Nesse aspecto, os revolucionários negros são tão perigosos quanto uma pequena banda de Nat Turners tentando instituir o casamento nos bairros escravos em antecipação à rebelião vindoura. E todas as advertências em contrário, mesmo as revolucionárias, encontram dificuldade em libertar-se dessa psicologia sexual racial, revelando-se elas próprias ainda irresistivelmente atraídas pelas diabas louras, pois ela está arraigada muito nas suas psiques, sustentada pelo dia a dia das realidades do poder. O próprio Cleaver se debate no conflito, abre aspas. Um dia vi numa revista fotografia da mulher branca que tinha flertado e assim causado a morte dele com Emmett Till. Enquanto olhava a foto, senti uma ligeira pressão no meio do peito, que em geral experimento quando uma mulher me atrai. Olhei muitas vezes para a fotografia e apesar de tudo que ela representava, ela ainda me atraía. Enfureci-me comigo mesmo com a América, com as mulheres brancas, com a história que tinha gerado essas pressões de sensualidade e desejo em meu peito. 2 dias depois tive um esgotamento nervoso, fecha aspas. A maior virtude de Cleaver como escritor é sua honestidade. Em So On Nice conhecemos a psicologia do homem negro, particularmente o desgastante amor-ódio pelo ogro, mulher branca. De fato, o relato de Cleaver contém a maioria das ambivalências que descrevemos. Por ele nos vem alguma ideia do que era a sua atitude anterior com relação às mulheres negras antes de apaixonar-se por uma mulher branca. Abre aspas. Sempre respeitei você em segredo. Eu tinha um mau hábito ao falar sobre as mulheres em presença dos homens, de referir-me a elas como as putas. Essa puta aqui, aquela puta lá, você sabe. 1 minuto antes, eu falava de você para um casal de assassinos e eu disse, essa puta. E me senti muito envergonhado por isso. Julguei a mim mesmo e sofri espiritualmente depois durante dias. Isso pode parecer insignificante, mas eu atribuo muita importância ao fato por causa da série de pensamentos que morreram com isso. Eu gosto de você, estou envolvido com você, o que é muito novo e representa uma mudança brusca para Arid X. Fecha aspas, prelúdio ao amor, 3 cartas. Em geral, nessas cartas, originalmente escritas para um advogado em São Francisco, Beverly Axelrod, Cleaver tenta livrar-se das conversas moles, do engenhoso olhar convidativo que constitui a marca registrada do homem negro. Nem sempre ele é bem sucedido. Percebemos que ele tem que lutar contra si mesmo, contém-se a tempo, quase inteligentemente demais, admitindo o que ele está fazendo.
Abraços. Agora vira o disco e toque o outro lado, o outro lado. Eu tentei seduzir você, eu não sou de modo algum humilde, fecha aspas. Mas quando Beverly expressa cinismo pelo amor dele, ele a convence primorosamente de que ela deve desabafar-se com ele, acreditar nele. Beverly está certa, seu cinismo feminino, como de costume, era mais do que justificável. Ela não era cínico bastante. Cleaver, para citar um exemplo, casou-se com uma mulata, Kathleen, deixando Beverly desamparada. As últimas fotos incluem um filho pequeno. Suas cartas para Beverly, quase tão personalizadas e honestas quanto provavelmente ele nunca escreveu para uma mulher, são seguidas de uma carta floreada. Testemunho? Doutrina? Para todas as mulheres negras e todos os homens negros. Sua imagética genital inclui preciosidades como, abre aspas, após o inferno nu de minha masculinidade negada, de 400 anos, sem meu saco, hoje nos defrontamos um com o outro, minha rainha, fecha aspas. Lembra que, abre aspas, rios de sangue escorrem hoje por entre minhas pernas, fecha aspas. E finalmente, triunfante, abre aspas, eu entrei na caverna e arranquei meu saco dos dentes de um leão que rugia, fecha aspas. Suas encantações de páginas inteiras dirigidas ao berço negro da África são, o mínimo que se pode dizer, o melhor meio de adular uma mulher. Pois apesar de sua saudação à feminilidade negra, rainha, mãe e filha da África, irmã da minha alma, noiva negra da minha paixão, meu eterno amor, Cleaver, nessa suposta carta de amor, está fixada em si mesmo e na sua masculinidade. Não existe uma concepção da mulher negra como um ser humano com seus próprios direitos. Ela é meramente o suporte de sua própria imagem masculina. O mesmo velho truque na aparência revolucionária, o homem definindo negativamente a si mesmo como um homem forte e distinto da mulher fraca, em função do controle dele sobre ela, como o cafetão que rejeita a mulher que existe dentro dele, obtendo uma falsa impressão de masculinidade, poder, através da dominação de todas as mulheres da sua vizinhança. A natureza sexual das angústias raciais de Cleaver é revelada em seu ataque a Baldwin, que não é Balduin, não sei se é Balduin ou Balduin, que não é nada mais do que o ataque vicioso do cafetão negro à rainha negra. A rainha preferiu renunciar totalmente à identificação poder masculina, em vez de aceitar a definição sexual degradante legada pelo homem branco, com isso ameaçando o cafetão, que luta por uma batalha perdida. E como se esse ataque não fosse suficiente, Cleaver revela sua insegurança sexual na sua imagem de super-garanhão, o Norman Mailer negro. Algumas lançam pragas a julgar pela histeria de seu protesto masculino. A transformação da mulher negra na mulher passiva tradicional cria um útil pano de fundo negativo contra o qual a própria definição que o homem negro dá de si mesmo como masculino agressivo pode se lançar. E na sua condição de trampolim ou de saco de pancada, a mulher negra e valiosa deve ser humildemente cortejada. Sua cooperação é importante, pois o homem negro só pode ser um homem se alguém for a mulher. As mulheres negras tão afeitas e lábias parecem ter caído nesse papo. Eis uma repreensão escrita por outra mulher negra em resposta à acusação dirigida aos homens negros por Gale A. Stokes, que eu citei anteriormente. Ela é célebre por seu antifeminismo feminino, abre aspas. Certamente, os homens negros erram, mas nós também não erramos? Isso é normal em alguém que está tentando alguma coisa nova. A liderança, portanto, como você, Gale Stokes, pode ter a audácia de alfinetar o orgulho do homem negro? Como pode você atrever-se a tentar arruinar a sua sorte? Alguma vez já lhe ocorreu que é você, na verdade, que está errada? Olhe bem para você, irmã. Uma mulher reflete o homem que ela tem, fecha aspas. Ela apela para o homem negro, abre aspas. Homens negros. Eu também ouvi seu brado, vibrando de dentro de seu orgulho recém-descoberto e do traje africano. E a esse brado eu respondo, conserve seu lugar legítimo à minha frente, meu amor. Sim, meu amor negro, você é um homem de verdade, um homem raro. E em todas as suas lutas eu quero que você saiba que eu luto apenas alguns passos atrás de você, porque esse aqui é o meu lugar na sua vida. Você é tudo porque eu estou aqui, fecha aspas. Então, ela então aplaca o ego, alfinetando dele, assegurando-lhe sua imorredura lealdade às suas bolas, abre aspas. Tendo seu saco arrancado de você e ainda tentando ser um homem, esses momentos angustiados da puberdade, esses sofrimentos crescentes, diga-me quantos homens foram castrados só para desafiar essa castração e deixar nascer novos sacos. Você precisa ser apoiado e amado e comunicado de quão maravilhoso você é realmente, fecha aspas. Edith R. Hembrick, Black Woman to Black Woman Liberator, dezembro de 1968. Itálicos dela. E observe-se a capitalização do título. Uma advertência à irmã para começar a entrar na linha. Mas quando ela própria entrar na linha, sua recompensa não será um tipo de amor personalizado, como nas cartas a Beverly Axelrod, e sim um amor impessoal, dirigido através dela a todo o sexo feminino negro. Eis Bob Seeley, na sua conhecidíssima carta à minha esposa, como a dedicatória do poeta principiante no presente de Natal dado à sua namorada, aparecendo inevitavelmente na publicação de verão do Jornal de Poesia da Universidade. Abre aspas. Arte, querida, se eu não lhe amar agora, porque eu vi outro dia alguma coisa no seu rosto que dizia que você era uma revolucionária, então algo está errado. O que Malik, o filho dele de 3 anos, está fazendo? Ensine-o como ajudar as pessoas com seus exemplos. Arte, espero que você não esteja sendo egoísta, conservando essa carta com você. Eu sei que você a está lendo para os outros membros do partido, fecha aspas.
Por que motivo as mulheres negras, tão espertas em relação aos seus homens em geral, fixam-se nesse gênero de amor protetor, impessoal e insípido, por causa do triângulo? Como vimos, a mulher negra representou durante séculos a prostituta, usada e abusada pelos homens brancos, seus trunfos, e pelos homens negros, seus cafetões. Todo esse tempo ela olhou com inveja para a legitimidade e a segurança da mulher branca. Agora, tendo-lhe sido oferecida essa legitimidade, sob qualquer pretexto, ela é tentada a ter pretensões para si mesma, desconhecendo as aversões reservadas. A esposa é a única que pode lhe revelar isto, mas elas não se dão. Pois, como vimos, cada uma aprendeu a projetar suas frustrações na outra. Seu longo antagonismo torna difícil para as duas trocar as lições valiosas e dolorosas que elas aprenderam a respeito do homem. Se elas conseguissem poderiam cedo descobrir... O que está escrito aqui? Está embaçado. Descobrir que nem a... Eu acho que nem a esposa, nem a prostituta própria de liberdade, porque não dá para ler. Porque por desses papéis autodeterminados, não dá para ler. Desses papéis autodeterminados. Elas poderiam ficar alertas às admoestações de Erich Kleiber, visto que ele antecipa seu futuro poder masculino num desses raros momentos de honestidade com as mulheres. Agora vire o disco e toque o outro lado. Eu tentei seduzir você. Abre aspas, né? Agora vire o disco e toque o outro lado. Eu tentei seduzir você. Eu não sou de modo algum humilde. Eu não tenho humildade e não tenho você de modo algum. Se eu finjo ser tímido, se eu pareço hesitar, é apenas uma farsa para enganar. Representando o papel de humilde, eu tapeio meus companheiros e eu os seduzo, ganhando a sua confiança. Então, se isso me é vantajoso, finco o pé nisso sem compaixão. Eu menti quando disse que não tinha opinião sobre mim mesmo. Eu estou muito ciente de meu estilo. Minha vaidade é tão grande quanto o alcance de um sonho. Meu coração é o de um tirano, meu braço é o braço de um verdugo. A única coisa que eu temo é o fracasso das minhas tramas. Aí vamos para a página já 147, capítulo 6, Amor. Um livro sobre feminismo radical que não trata-se do amor seria um fiasco político, porque o amor, talvez ainda mais que o parto, é o pivô da opressão das mulheres hoje em dia. Eu me dou conta de que isso tem implicações assustadoras. Queremos nos livrar do amor? O pânico sentido por qualquer ameaça ao amor é um ótimo indício de seu significado político. Um outro sinal de que o amor é central em qualquer análise sobre as mulheres ou sobre a psicologia sexual é a sua omissão da própria cultura, sua relegação à vida pessoal. Quem ouviu falar de lógica no quarto de dormir? Sim, ele é retratado em novelas até na metafísica, mas nelas é descrito, ou melhor, recriado e não analisado. O amor nunca foi compreendido, embora possa ter sido amplamente experimentado e essa experiência ter comunicado. Existem motivos para essa falta de análise. As mulheres e o amor são escoras. Examinem-se elas e a verdadeira estrutura da cultura ficará ameaçada. A questão de Agasta de o que as mulheres faziam enquanto os homens criavam obras-primas merece mais do que a resposta óbvia do as mulheres eram excluídas da cultura, exploradas em seu papel de mãe. Ou o seu reverso, as mulheres não tinham necessidade de pintura, já que criavam filhos. O amor está ligado à cultura em níveis mais profundos do que estes. Os homens pensavam, escreviam e criavam porque as mulheres extravasavam as energias sobre esses homens. As mulheres não criam cultura porque estão preocupadas com o amor. O fato de as mulheres viverem para o amor e os homens para o trabalho é um truísmo. Freud foi o primeiro a tentar situar as bases dessa dicotomia na psique individual. O filho, rejeitado sexualmente pela primeira pessoa do seu interesse, a mãe sublima seu libido, seu reservatório de energias sexuais vitais em projetos a longo prazo, na esperança de receber amor, numa forma mais generalizada. Assim, ele desloca sua necessidade de amor para uma necessidade de reconhecimento. Esse processo não é o mesmo na mulher. Nunca deixe de desejar o calor direto e a aprovação. Existe também muita verdade nos chavões, de que por trás de todo um homem existe uma mulher, ou de que as mulheres são poder, leia-se, a voltagem por trás do trono. A cultura masculina fundou-se no amor das mulheres e à sua custa. As mulheres forneceram a substância das obras-primas masculinas e por milênios fizeram o trabalho e suportaram o preço de relações emocionais unilaterais, cujos benefícios iam para os homens e para o trabalho dos homens. Portanto, se as mulheres são uma classe parasita, vivendo afastada e às margens da economia masculina, o inverso também é verdadeiro. A cultura masculina foi e é parasitória, alimentando-se da força emocional das mulheres sem reciprocidade. Além do que, tendemos a esquecer que essa cultura não é universal, mas ao contrário sectária, mostrando apenas metade de sua estrutura. A verdadeira estrutura da cultura, como teremos a oportunidade de ver, está saturada por essa polaridade sexual, bem como é em todos os níveis dirigida
pelos, para e conforme os interesses da sociedade masculina. Mas enquanto a metade masculina é chamada de toda a cultura, os homens não se esqueceram de que existe uma metade emocional feminina. Ela é vivida às escondidas. Em consequência de sua luta para expulsar as mulheres existentes dentro dela, o complexo de Édipo, como o interpretamos, os homens são incapazes de considerar o amor seriamente como uma questão cultural. No entanto, eles não podem passar sem ele completamente. O amor é o nervo da cultura masculina, assim como o amor é o ponto fraco de todo homem, empenhado em provar sua virilidade nesse vasto mundo masculino de descobertas e aventura. As mulheres sempre souberam como os homens precisam de amor e como eles negam essa necessidade. Talvez isso explique o peculiar desrespeito que as mulheres sentem tão universalmente pelos homens. Os homens são tão bobos, pois elas conseguem compreender que seus homens posam para o mundo exterior. 1. Como esse fenômeno amor funciona? Contrariamente à opinião popular, o amor não é altruísta. A atração inicial é baseada no estranho encanto, ou, de mais comumente, a inveja e o ressentimento pelo autocontrole, a unidade integrada do outro, e o desejo de tornar-se de algum modo parte de seu self, leia-se hoje impor-se ou dominar, de tornar-se importante para esse equilíbrio psíquico. A independência do outro origina-se de desejos, leia-se um desafio. A admiração e inveja do outro torna-se um desejo de incorporar, possuir suas qualidades. Segue-se um conflito de selves, no qual o indivíduo tenta repelir o crescente poder do outro sobre ele. O amor é a abertura final para o outro, ou a rendição ao seu domínio. O amante demonstra ao bem-amado como ele próprio gostaria de ser tratado. Eu tanto tentei fazê-lo apaixonar-se por mim, que eu mesmo acabei me apaixonando por ele. Assim, o amor é o auge do egoísmo. O self tenta se enriquecer através da absorção de um outro ser. Amar é ser fisicamente vulnerável ao outro. Trata-se de uma situação de vulnerabilidade emocional total. Portanto, não deve ser apenas a incorporação do outro, mas uma troca de selves. Qualquer coisa desprovida de troca mútua prejudicará uma das partes. Não existe nada inerentemente destrutivo nesse processo. Um pouco de egoísmo saudável pode ser uma mudança restauradora. O amor entre dois iguais seria um enriquecimento, cada um expandindo a si mesmo através do outro. Em vez de só, fechado na cela de si mesmo, exclusivamente com sua própria experiência, seu próprio ponto de vista, o indivíduo poderia participar da existência de outro, uma janela extra para o mundo. Esse é o motivo da satisfação que os amantes bem-sucedidos experimentam. Eles estão temporariamente libertos do fardo de isolamento que todo indivíduo carrega. Mas a satisfação do amor raramente ocorre. Para cada experiência de amor bem-sucedida hoje, para cada pequeno período de enriquecimento, existem 10 experiências de amor destruidoras, depressões pós-amorosas de muito maior duração, em geral terminando com a destruição do indivíduo, ou pelo menos com um cinismo emocional que torna difícil ou até impossível amar novamente. Por que aconteceria isso se não é hoje inerente ao próprio processo de amor? Falemos do amor no seu aspecto destrutivo, e por que ele toma esse rumo, referindo-nos uma vez mais à obra de Theodor Hayek. A observação concreta de Hayek coloca-o mais próximo da compreensão do processo de enamorar-se do que muitas mentes superiores. Contudo, ele perde essa compreensão na medida em que confunde o amor como ele existe em nossa sociedade atual com o próprio amor. Observa-se que o amor é uma formação reativa, um ciclo de inveja, hostilidade, possessividade. Entende que o amor é precedido de uma insatisfação consigo mesmo, de uma ânsia de alguma coisa melhor, gerada por uma discrepância entre o ego e o ego ideal, que a satisfação que o amor produz deve-se à resolução dessa tensão pela substituição do outro no lugar de nosso próprio ego ideal, e finalmente que o amor murcha porque o outro não pode, mais do que você, viver à altura de seu elevado ego ideal, sendo a crítica tão severa quanto mais altos forem os graus de exigência sobre si mesmo. Assim, na visão de Hayek, o amor se desgasta do mesmo modo como se estimula. A insatisfação consigo mesmo, quem já ouviu falar de apaixonar-se na semana em que se está indo para a Europa, leva à admiração pela independência do outro, à inveja, à hostilidade, ao amor possessivo e a voltar de novo exatamente o mesmo processo. Esse é o processo do amor hoje. Mas por que ele se dá desse modo? Muitos, por exemplo, Denis de Rougemont, em O Amor do Mundo Ocidental, tentaram esboçar uma distinção entre o apaixonar-se romântico com sua falsa reciprocidade que encobre um duplo narcisismo, o eros pagão, e o amor não egoísta pela outra pessoa do jeito que essa pessoa é realmente, o ágape cristão. De Rougemont atribuiu a paixão mórbida de Tristão e Isolda, amor romântico, a uma vulgarização das correntes místicas e religiosas específicas da civilização ocidental. Sugere que o amor é essencialmente um fenômeno muito mais simples. Ele se torna complicado, corrompido ou dificultado por um equilíbrio desigual de poder. Vimos que o amor requer uma vulnerabilidade mútua ou se torna destrutivo. Os efeitos destrutivos do amor só ocorrem no contexto de desigualdade, mas por ter a desigualdade sexual permanecido uma constante, embora seu grau possa ter variado, a corrupção do amor romântico tornou-se uma característica do amor entre os sexos. Resta-nos apenas explicar por que ela se intensificou solidamente nos países ocidentais desde o período medieval. Será o que tentaremos fazer no próximo capítulo. De que modo o sistema de classes sexuais, baseado na distribuição desigual de poder da família biológica, afeta o amor entre os sexos? Ao discutir o freudismo, investigamos a estruturação psíquica do indivíduo
dentro da família e como essa organização de personalidade pode ser diferente do homem para a mulher em virtude de seus relacionamentos bem diferentes com a mãe. Atualmente, a interdependência insular do relacionamento mãe e filho impõe ansiedade tanto ao filho quanto à filha de perder o amor da mãe, do qual dependem para a sobrevivência física. Quando, mais tarde, apesar de Erich Fromm, a criança compreende que o amor da mãe é condicional, aliás, e que para ser recompensada, ela tende a assumir o comportamento aprovado, o comportamento de acordo com os valores próprios e a gratificação pessoal do ego da mãe, pois ela é livre para moldar criativamente a criança, seja lá como defina essa criatividade, a ansiedade da criança se converte em desespero. Isso coincidindo com a rejeição sexual do filho, um homem pela mãe, provoca, como vimos, uma esquizofrenia no menino entre o emocional e o físico, e na menina a rejeição da mãe, ocorrendo por diferentes razões, gera uma insegurança sobre sua identidade em geral, criando uma necessidade de aprovação por toda a vida. Mais tarde, seu amante substituirá o pai como doador da identidade necessária subrogada. Ela vê tudo através dos olhos dele. Aqui isso origina, aliás, a ânsia de amor que mais tarde lança ambos os sexos à procura, numa pessoa após a outra, de um estado de segurança do ego. Mas por causa da rejeição primitiva, no grau em que ela ocorreu, o homem ficará aterrorizado de comprometer-se, de desabafar-se e depois ser despedaçado. A respeito de como isto afeta sua sexualidade, vimos que, conforme o grau em que uma mulher se assemelha à mãe dele, o tabu do incesto funciona para restringir seu compromisso sexual e emocional total. Para sentir-se a salvo do tipo de resposta total que sentiu primeiramente pela mãe e que foi recusada, ele precisa rebaixar essa mulher para diferenciá-la da mãe. Esse comportamento, reproduzido em larga escala, explica muitos fenômenos culturais, inclusive talvez o culto do amor ideal das eras cavalheirescas, o precursor do romantismo moderno. A idealização romântica é parcialmente responsável, ao menos da parte do homem, por uma característica peculiar do apaixonar-se. A mudança acontece no amante que, quase que independentemente da personalidade do objeto amado. Ocasionalmente, o amante, apesar de fora de si, vê através de outra parte racional de suas faculdades que, objetivamente falando, a pessoa que ele ama não merece toda a sua dedicação cega, mas ele é importante para agir sobre isso, um escravo do amor. Na maioria das vezes, ele se engana completamente. Entretanto, os outros conseguem ver o que se passa, porque cargas d'água ele poderia amá-la foge à minha compreensão. Essa idealização ocorre muito menos frequentemente da parte da mulher, como foi confirmado pelos estudos clínicos de Reich. Um homem pode idealizar uma mulher acima de todas as outras para justificar sua descendência de uma classe social mais baixa. As mulheres não têm esse motivo para idealizar os homens. De fato, quando a vida de alguém depende da habilidade de sacar os homens, essa idealização pode ser realmente perigosa, embora um medo do poder masculino possa, em geral, repetir-se nos relacionamentos particulares com os homens aparentando o mesmo fenômeno. Mas, embora saibam ser inautêntica essa paixão masculina, todas as mulheres, de um modo ou de outro, exigem dos homens uma prova desse amor antes que eles possam se permitir amar, genuinamente, no seu caso, em troca. Pois esse processo de idealização funciona para equalizar artificialmente as duas partes, uma precondição mínima para o desenvolvimento de um amor não correspondido. Vimos que o amor requer uma vulnerabilidade mútua que é impossível de se realizar numa situação de poder desigual. Desse modo, apaixonar-se não é mais do que um processo de deformação da visão masculina, através da idealização, da mistificação, da glorificação, que torna nula a inferioridade da classe feminina. Contudo, a mulher sabe que essa idealização, que ela se esforça por produzir, é uma mentira, que é uma questão de tempo ela ficar transparente para ele. Sua vida é um inferno, oscilando entre uma necessidade obsessiva pelo amor e a aprovação masculina para erguê-la da sua submissão de classe e sentimentos persistentes de inautenticidade quando ela obtém o amor dele. Assim, sua identidade total depende da balança da sua vida amorosa. Só lhe é permitido amar a si mesma se um homem a considerar digna de amor. Mas se pudéssemos eliminar o contexto político do amor entre os sexos, não restaria um certo grau de idealização no próprio processo de amar? Creio que sim, pois o processo ocorre da mesma maneira, seja quem for escolhido pelo amor. O amante abre-se para o outro. Por causa dessa fusão de egos, na qual cada um pensa e se preocupa com o outro, como se fosse um novo self, a beleza, índole do bem-amado, talvez escondida para os estranhos sob camadas de defesas, é revelada. O eu me pergunto o que ela vê nele significa, então, não só que ela é uma tola, cega pelo romantismo, mas que seu amor dotou-a de uma visão de raios-x. Talvez não estejamos percebendo alguma coisa. Note-se que essa frase é mais comumente empregada em relação às mulheres. A frase equivalente relativa à escravidão dos homens ao amor é, em geral, mais parecida com o ele é um joguete nas mãos dela, ela o envolveu de tal forma que ele é o último a conhecer seu jogo. A sensibilidade desenvolvida para os verdadeiros, ainda que ocultos, valores do outro, contudo não é uma cegueira ou idealização, mas é de fato uma visão mais profunda. Só a falsa idealização, que descrevemos acima, é que é responsável pela destruição. Assim não é o próprio processo do amor que está errado, mas sua política, seu contexto de poder desigual. O que, o porquê, o quando e o onde dele é que o tornam hoje um holocausto. 2. Entretanto, as abstrações sobre o amor são apenas mais um sintoma do seu estado doentio, como uma paciente de Reich tão perspicazmente expressou. Os homens ou amam seriamente demais, ou então não amam seriamente o suficiente.
Analisemos mais concretamente o fato do modo como nós o vivenciamos hoje, em sua forma corrompida. Uma vez mais citaremos o confessionário Heikiano, pois se o trabalho de Heikiano, né? Se o trabalho de Hayek tem algum valor, é onde ele menos poderia suspeitar, na sua insignificante ânsia feminina pela fofoca. Ele justificando se supõe que seu superego o esteja incomodando. Abre aspas. Um já era como eu sempre deve estar sempre deve estar em algum lugar, eu trabalhar em alguma coisa. Por que eu não deveria me ocupar com essas pequenas questões que geralmente não são colocadas e contudo talvez possam ser respondidas? As petites questions têm um lugar legítimo ao lado dos grandes e fundamentais problemas da psicanálise. Fecha aspas. Abre aspas novamente. É preciso coragem moral para escrever sobre certas coisas, como por exemplo sobre um jogo que as meninas jogam no intervalo das aulas. Esse tema é realmente digno de um psicanalista sério que já passou dos seus 77 anos de idade. Fecha aspas, grifos da autora. E lembra a si mesmo, abre aspas novamente. Mas em psicanálise não exigem pensamentos sem importância. Existem apenas pensamentos que fingem não ser importantes para não serem revelados, fecha aspas. Assim ele racionaliza o que, na verdade, pode ser a única contribuição válida de seu trabalho. E seus pacientes de ambos os sexos falando eles próprios sobre suas vidas amorosas. Mulheres. Mais tarde, ele me chamou de uma mulher meiga. Eu não respondi. O que eu poderia dizer? Mas eu sabia que eu não era de modo algum uma mulher doce e que ele me via como alguém que eu não sou. Nenhum homem pode amar uma mulher do modo como uma mulher ama um homem. Eu posso passar muito tempo sem sexo, mas não sem amor. É como H2O em vez de água. Alguma vez eu penso que todos os homens são sexomaníacos e indigentes sexuais. Tudo o que eles conseguem pensar quando estão com uma mulher é ir para a cama com ela. E eu não tenho nada a oferecer a esse homem, além deste corpo. Tirei meu vestido e meu sutiã e me deitei na sua cama e esperei. Por alguns instantes pensei em mim como um animal de sacrifício no altar. Eu não compreendo o sentimento dos homens. Meu marido me tem. Por que ele precisa de outra mulher? O que eles têm que eu não tenho? Que elas têm que eu não tenho? Acredite-me, se todas as esposas cujos maridos têm casos os deixassem, nós só teríamos mulheres divorciadas neste país. Depois que meu marido teve muitos casinhos, eu me enamorei da fantasia de ter um amante. Por que não? O que é bom para o pato é bom para a pata. Mas eu era estúpida como uma pata. Não admitia para mim ter uma aventura extraconjugal. Perguntei a várias pessoas se os homens também algumas vezes choravam e acabavam dormindo. Eu não acredito nisso. Homens. Para uma ilustração adicional, ver Screw. Não é verdade que sua aparência externa da mulher tem importância, a roupa de baixo também é importante. Não é difícil transar com uma mulher, o que é difícil é destransar. A mulher me perguntou se eu me preocupava com a opinião dela. Eu estava tentado a responder que me preocupava mais com sua bunda. Você já vai? Ela disse quando abriu os olhos. Esse era um chavão de quarto de dormir. Não importa se eu saísse 1 hora ou 2 dias depois. Talvez seja necessário enganar a mulher e fingir que você a ama. Mas como enganaria a mim mesmo? Quando ela está angustiada, ela me manda embora. Mas quando eu estou angustiado, ela sente pena de mim e é mais afetiva do que de costume. Não é suficiente para minha mulher que eu tenha que ouvi-la falar o tempo todo, blá blá blá. Ela também espera que eu ouça o que ela está dizendo. Simone de Beauvoir disse: a palavra amor não tem de modo algum o mesmo sentido para ambos os sexos, e essa é uma das causas dos sérios mal-entendidos que os separam. Assim me exemplifiquei algumas das diferenças tradicionais entre os homens e as mulheres no amor que vêm à tona tão frequentemente nas discussões da sala de visitas sobre o double standard, nas quais todos concordam que as mulheres são monogâmicas, melhores amantes, possessivas, aderentes, mais interessadas, altamente envolvidas nos relacionamentos do que no sexo em si mesmo, e que elas confundem o afeto com o desejo sexual, que os homens não se interessam a não ser por foder, tchau e obrigado, dona, ou então romantizam ridiculamente as mulheres que, uma vez seguros dela, tornam-se notórios donjoões nunca satisfeitos, que tomam sexo por emoção. Tudo isso confirma o que tínhamos discutido, a diferença nas organizações psicossexuais dos dois sexos, determinada pelo primeiro relacionamento com a mãe. Tiro 3 conclusões baseadas nessas diferenças. 1. Que os homens não podem amar hormônios masculinos. As mulheres tradicionalmente esperam e aceitam uma invalidez emocional nos homens que elas achariam intolerável numa mulher. 2. Que o comportamento adesivo das mulheres é ditado por sua situação social objetiva. 3. Que essa situação não mudou significativamente do que ela sempre foi. Os homens não podem amar. Vimos porque os homens têm dificuldade de amar e porque, embora possam amar, geralmente eles se apaixonam pela sua própria imagem projetada. Na maioria das vezes, batem um dia com força à porta de uma mulher e no dia seguinte são completamente desiludidos com ela. Mas é raro as mulheres abandonarem os homens, isso geralmente se dá por mais de uma ampla razão. É perigoso ter pena de nosso opressor. As mulheres são especialmente propensas a essa fraqueza, mas eu estou tentada a fazê-lo nesta circunstância. Ser incapaz de amar é um inferno. É assim que isso acontece. Logo que um homem sente alguma pressão do outro parceiro para que ele se comprometa, ele entra em pânico e pode reagir de um destes vários modos. Pode sair correndo e foder outras 10 mulheres para provar que a primeira não tem controle sobre ele. Se ela aceita isso,
ele pode continuar a vê-la nessa base. As outras mulheres verificam a falsa liberdade dele. Discussões periódicas mantêm-lhe o pânico à distância, mas as mulheres são um tigre de papel, pois nada de muito profundo pode acontecer com elas, seja o que for. O homem contrabalança umas com as outras, de modo que nenhuma delas possa obter muito dele. Muitas mulheres espertas, reconhecendo que isto é apenas uma válvula de escape para a ansiedade masculina, dão bastante rédea a ele, pois o problema real por trás de todos esses medos pelas mulheres é que o homem é incapaz de comprometer-se consigo mesmo. 2. Ele pode exibir concretamente um comportamento imprevisível, faltando frequentemente aos encontros, sendo vago a respeito da próxima data, dizendo meu trabalho vem primeiro, ou apresentando uma variedade de outras desculpas. Isso é, embora ele sinta a ansiedade dela, ele se recusa a tranquilizá-la de qualquer modo, ou mesmo a reconhecer-lhe a ansiedade como legítima, pois ele precisa da ansiedade dela como um lembrete constante de que ele ainda é livre, de que a porta ainda não está completamente fechada. 3. Quando é forçado a um compromisso incômodo, ele a faz pagar por isso, lançando olhares para outras mulheres na presença dela, comparando-a desfavoravelmente com namoradas antigas ou com estrelas de cinema com lembretes maliciosos na frente de amigos de que ela é seu fardo, chamando-a de égua, de puta ou de megera, ou insinuando que, se ele fosse apenas um solteirão, estaria em melhores condições. Sua ambivalência com relação à inferioridade das mulheres torna-se evidente. Comprometendo-se com uma, ele de algum modo cedeu à abominada identificação feminina, que a partir daí ele deve negar repetidamente, se quiser manter sua dignidade dentro da comunidade masculina. Essa constante depreciação não é totalmente encenada, pois de fato toda outra mulher subitamente lhe parece ser melhor. Ele não consegue deixar de sentir que perdeu alguma coisa, e naturalmente sua mulher é a culpada, pois ele nunca desistiu da procura do ideal. Ela o forçou a renunciar a isso. Provavelmente morrerá com a sensação de ter sido enganado, nunca se dando conta de que não existe muita diferença entre uma mulher e outra, que é o amor que cria a diferença. Existem muitas variações para resistir à mordida. Muitos homens passam de uma aventura casual para outra, evitando o tempo todo que ela começa a esquentar. E, no entanto, viver sem amor, afinal, se revela intolerável para os homens, tanto quanto para as mulheres. A questão que fica para todo homem normal é, portanto, como posso conseguir que alguém goste de mim sem exigir um compromisso igual em troca? O comportamento adesivo das mulheres é ditado por sua situação social objetiva. A resposta feminina a essa situação de histeria masculina diante de qualquer perspectiva de compromisso mútuo foi desenvolver métodos sutis de manipulação para impingir tanto os compromissos quanto forem possíveis serem impingidos aos homens. Durante séculos, foram planejadas estratégias testadas e passadas de mãe para filha em TTs secretos circulados nas fofocas dos chás de mulheres. Eu nunca compreendi como que as mulheres gastam tanto tempo falando, ou em tempos recentes, via telefone. Essas não são, de modo algum, sessões triviais de mexericos, como as mulheres preferem que os homens acreditem, mas estratégias esperadas pela sobrevivência. Uma garota de colégio misto, numa conversa de 1 hora ao telefone sobre os homens, mostra-se muito mais brilhante do que 4 anos depois. Também há muito mais brilhantismo nesse tipo de conversa do que na maioria das manobras políticas masculinas. Não é de admirar, então, que mesmo as poucas mulheres sem obrigações familiares sempre chegam exaustas à linha de partida de qualquer empreendimento sério. Requer-se o melhor de sua energia durante a melhor parte de seus anos criativos para agarrar um bom partido e uma boa parte do resto de sua vida para conservar esse partido. Amar pode ser um serviço de tempo integral para as mulheres, como a profissão é para os homens. As mulheres que preferem retirar-se dessa corrida escolhem uma vida sem amor, algo que, como vimos, a maioria dos homens não tem coragem de fazer. Mas, infelizmente, a caça ao homem é caracterizada por uma urgência emocional, além desse simples desejo de anunciar um compromisso oficialmente. Ela é fundamentada, em primeiro lugar, na própria realidade de classes que produziu a incapacidade masculina de amar. Numa sociedade dirigida pelos homens que define as mulheres como uma classe inferior e parasitária, a mulher que não obtém de algum modo a aprovação masculina é condenada. Para legitimizar a sua existência, uma mulher deve ser mais do que uma mulher, deve continuamente procurar uma saída para sua definição inferior, e os homens são os únicos em posição de conceder-lhes esse estado de graça. Aí tem aqui uma nota de rodapé, né? Assim, a situação peculiar é que as mulheres nunca fazem objeção aos insultos dirigidos às mulheres como uma classe, desde que individualmente estejam excluídas dela. O pior insulto para uma mulher é dizer que ela é exatamente como uma mulher, que ela não é superior. O maior elogio é dizer que ela tem a inteligência, o talento, a dignidade ou a força de um homem. De fato, como todo membro de uma classe oprimida, ela própria participa dos insultos dirigidos às outras iguais e a ela, esperando com isso tornar óbvio que ela, como indivíduo, está acima do comportamento das outras. Assim, as mulheres como uma classe se indispõem umas com as outras, separar e vencer a outra mulher, acreditando que a esposa é uma puta que não compreende, e a esposa acreditando que a outra mulher é uma oportunista que está se aproveitando dele, enquanto que o réu, ele mesmo escapa furtivamente livre. Ai, ai. Mas por ser raramente permitido à mulher realizar-se através da atuação na sociedade masculina, e quando isso acontece, raramente lhe é concedido o reconhecimento que ela merece, tornar-se mais fácil tentar o reconhecimento de um homem do que de vários, e de fato essa é exatamente a opção que a maioria das mulheres faz. Assim, uma vez mais o fenômeno do amor, bom em si mesmo, é corrompido por seu contexto de classes. As mulheres devem amar, não só
por motivos de bem-estar, mas realmente para validar a sua existência. Além disso, a contínua dependência econômica das mulheres torna impossível uma situação saudável de amor entre iguais. As mulheres ainda hoje vivem sob um sistema de patronato. Com poucas exceções, elas têm a escolher não entre serem livres ou se casarem, mas entre serem uma propriedade pública ou uma propriedade privada. As mulheres que se unem a um membro da classe dominante podem ao menos esperar que alguns dos privilégios delas possam, por assim dizer, passar por ela. Mas as mulheres sem homens estão na mesma situação das órfãs. São uma subclasse desamparada que necessita da proteção dos poderosos. Isso é a antítese da liberdade. Elas ainda serem definidas negativamente por uma situação de classe, pois hoje elas estão num estado de vulnerabilidade exagerada. Participar do domínio de alguém escolhendo seu senhor dá em geral a ilusão de uma escolha livre, mas na realidade a mulher nunca é livre para escolher o amor sem motivações externas. Para ela, no momento atual, as duas coisas, amor e status, devem permanecer inextricavelmente entrelaçadas. Agora, supondo que uma mulher não perca de vista esses fatores fundamentais de sua condição quando ama, ela nunca será capaz de amar gratuitamente, mas apenas em troca de segurança. 1. Da segurança emocional que vimos, ela tem motivos para exigir. 2. Da identidade emocional que ela seria capaz de encontrar pelo trabalho e o reconhecimento mais que lhe é negado, forçando-a assim, a buscar sua definição através de um homem. 3. Da segurança da classe econômica que nessa sociedade está ligada à sua habilidade em fisgar um homem. Duas dessas três exigências são condições sem validade para o amor, contudo são impostas a ele sobrecarregando-o. Assim, na sua precária situação política, as mulheres não podem se dar ao luxo do amor espontâneo. Isso seria perigoso demais. O amor e a aprovação dos homens são importantíssimos. Amar impensadamente, antes de ter assegurado o compromisso legal, poria em risco essa aprovação. Citemos Hayek, abre aspas. Finalmente ficou claro durante a psicanálise que a paciente tinha medo de que, se ela mostrasse a um homem que o amava, ele a consideraria inferior e a deixaria, fecha aspas. Uma vez que a mulher se entrega emocionalmente, ela será incapaz de jogar os jogos necessários. Seu amor surgirá primeiro, exigindo expressão. Fingir uma frieza que não sente, então, seria doloroso demais, e além disso seria inútil. Ela banca durona e com isso está avisando a liberdade de amar. Mas a fim de garantir esse compromisso, ela deve refrear as emoções, deve observar as regras, pois, como vimos, os homens não se submetem à abertura mútua e à vulnerabilidade, a não ser que sejam forçados a isso. Como então ela faz para obrigar um homem a assumir esse compromisso? Uma das suas armas mais potentes é o sexo. Ela pode excitá-lo até ele chegar a um estado de tormento físico com uma variedade de estratagemas, recusando a necessidade dele, provocando-a, dando e tirando através do ciúme e assim por diante. Uma mulher sob análise se indaga por quê. Abre aspas. Existem poucas mulheres que nunca se perguntam, em certas ocasiões, quanto eu devo ser difícil para um homem? Penso que nenhum homem se preocupa com perguntas desse gênero. Eles talvez perguntem-se apenas, quando ela cederá? Fecha aspas. Os homens estão certos quando se queixam de que falta discriminação às mulheres, que elas raramente amam um homem por suas características individuais, mas antes pelo que ele tem a oferecer, sua classe, que elas são calculistas, que usam o sexo para obter outras coisas, etc. De fato, as mulheres não estão em condição de amar livremente. Se uma mulher tem bastante sorte para encontrar um rapaz decente que a ame e a sustente, rapaz decente entre aspas, ela está se saindo bem. E geralmente será grato bastante para retribuir o amor dele. A única discriminação que as mulheres são capazes de exercer é a escolha entre os homens que as escolheram, ou por um homem ou um poder contra o outro. Mas provocar o interesse de um homem e pegá-lo numa armadilha, logo que ele expresse seu interesse em se comprometer, não é exatamente uma autodeterminação. Agora o que acontece depois que ela finalmente fisgou seu homem, depois dele ter se apaixonado por ela e estar pronta a fazer qualquer coisa por ela, ela conta com uma nova série de problemas. Agora ela pode afrouxar o controle, abrir a rede e examinar o que pegou. Geralmente fica decepcionada, não é nada que a interessaria se ela fosse um homem, geralmente está abaixo do seu nível. Verifique isso algum dia, fale com alguma dessas esposas serviçais. Ele pode não ser grande coisa, mas pelo menos eu consegui um homem para mim. É em geral a maneira como ela se sente. Mas pelo menos agora ela pode parar de encenar. Pela primeira vez é seguro amar, agora ela pode tentar furiosamente prendê-lo emocionalmente, pretendendo realmente o que sempre pretendeu. Frequentemente é atormentada com preocupações de que ele poderá desmascará-la. Ela se sente uma impostora, é assediada por medo de que ele não a ame do jeito como ela realmente é. E geralmente está certa. Ela queria se casar com um homem com quem pudesse ser tão puta quanto realmente é. E nesse momento que ela descobre que amor e casamento significam para um homem uma coisa diferente do que significam para ela, Embora os homens em geral acreditem que as mulheres são inferiores, todo homem tem reservado na sua mente um lugar especial para a única mulher que ele elevará acima de todas as outras graças à união com ele. Até agora a mulher que tinha ficado de fora implorava pela aprovação dele, morrendo de vontade de ascender a esse lugar de destaque. Mas uma vez lá, ela se dá conta de que foi elevada acima das outras mulheres, não em reconhecimento ao seu valor real, mas só porque se adaptava primorosamente a esse pedestal. Provavelmente ele sequer sabe quem é ela, se é que nesse momento ela própria o saiba realmente. Ele a admitiu não porque a amasse genuinamente, mas somente porque ela representava tão bem suas fantasias preconcebidas.
Embora soubesse que o amor dele era falso, já que ela própria o maquinara, não pôde deixar de sentir desrespeito por ele, mas tem medo, em primeiro lugar, de revelar seu eu verdadeiro, pois então até esse falso amor poderia perder-se, e finalmente compreende que para ele também o casamento teve todos os tipos de motivação que nada tem a ver com o amor. Ela foi meramente a pessoa mais próxima da imagem fantasiosa dele. Foi chamar de a atriz mais versátil pela multiplicidade de papéis que assumiu na peça dele, como alter ego, mãe de meus filhos, dona de casa, cozinheira, companheira. Foi adquirida para preencher um espaço vazio na vida dele, mas a vida dela é nada. Portanto, ela não escapou de ser como as outras mulheres. Foi erguida para fora dessa classe, somente porque ela agora é um apêndice de um membro da classe dominante, e ele não pode unir-se a ela, a não ser que eleve o seu status. Mas ela não foi libertada, foi promovida a negra da casa, foi elevada somente para ser usada de um modo diferente, sente-se enganada, não recebeu amor e reconhecimento, e sim possessividade e controle. É assim que ela se transforma de noiva ruborizada em puta, uma mudança que não importa quanto seja universal e previsível, ainda deixa o marido perplexo, você não é a mulher com quem eu me casei. A situação das mulheres não mudou significativamente do que ela sempre foi, pois durante os últimos 50 anos as mulheres tiveram uma dupla ligação com o amor, sob a máscara de uma revolução sexual que se supõe ter ocorrido. Ei, vem cá, garota, onde você esteve? Você não ouviu falar de revolução sexual? As mulheres foram persuadidas a deixar cair a couraça. A mulher moderna tem o horror de ser tida como uma puta, que era exatamente o que sua avó esperava que acontecesse no decorrer natural das coisas. Também os homens, ainda no tempo das avós, esperavam que toda mulher digna os deixaria esperando, jogaria todos os jogos normais, sem se sentir mal. Uma mulher que não protegesse seus interesses desse jeito não era respeitada, a jogada estava clara. Mas a retórica da revolução sexual, se não trouxe melhorias para as mulheres, provou ter grande valor para os homens, convencendo as mulheres de que os estratagemas... Puxa. Posso desligar? Não. Convencendo as mulheres de que os estratagemas e as exigências femininas habituais eram desprezíveis, desonestas, púdicas, antiquadas e autodestrutivas, foi criado um novo estoque de mulheres disponíveis para expandir o escasso suprimento de mercadorias para a exploração sexual tradicional, destituindo as mulheres até da pequena proteção que tão penosamente elas tinham conquistado. As mulheres hoje não se arriscam a fazer as velhas exigências por medo de ter um novo vocabulário criado especialmente para esse propósito gritado para elas. Fudida, castradora, provocante, uma verdadeira droga, um baixo astral. O ideal é ser uma gatinha pra frente. Mesmo hoje, muitas mulheres sabem o que está se passando e evitam a armadilha, preferindo ser xingadas a serem desenganadas em função do pouco que elas podem esperar dos homens. Pois ainda é verdade que mesmo os mais avançados desejam uma senhora relativamente não muito usada, mas cada vez mais as mulheres são tragadas pela armadilha apenas para descobrir tarde demais que as tradicionais estratégias femininas tinham um objetivo. Elas se chocam por se surpreenderem aos 30 anos, queixando-se num vocabulário perigosamente próximo das antigas variedades do eu fui usada, os homens são gaviões, eles são todos falsos. Eventualmente são forçados a reconhecer a verdade dos velhos ditos populares. Uma mulher bonita e generosa é, na melhor das hipóteses, respeitada, mas raramente amada. Eis uma descrição válida ainda hoje da mulher emancipada, no caso uma artista dos seus 30 anos do Greenwich Village, tirada de Mosquitos, um dos primeiros romances de Faulkner. Ela sempre teve aborrecimentos com seus homens, abre aspas, né? Ela sempre teve aborrecimentos com seus homens. Mais cedo ou mais tarde, eles acabavam abandonando-a. Os homens nos quais ela reconhecera potencialidades passaram todos por um violento, porém temporário período de interesse que cessou tão abruptamente quando começou, sem deixar sequer fios de ligação com os momentos vividos a dois, como esses cultos temporais de agosto que só ameaçam e se dissipam sem razão aparente, não produzindo nenhuma chuva. Às vezes, ela aí a mulher esqueceu de colocar um fim das aspas aqui, né? Aí abre aspas de novo. Às vezes ela procurava com uma imparcialidade quase masculina uma razão para isso. Sempre tentou manter suas relações no plano que os próprios homens pareciam preferir. Certamente nenhuma mulher quereria e poucas conseguiriam pedir menos de seus homens do que ela pediu. Nunca tomou seu tempo arbitrariamente, nunca os fez esperar, nem vê-la em casa em horas inconvenientes. Nunca os fez servir de criados para ela. Ela os satisfaz e elogiou a si mesma por ser uma boa ouvinte. E contudo ela pensava nas mulheres que conheceu, como todas tinham pelo menos um homem nitidamente extasiado por elas. Pensou nas mulheres que tinham observado como pareceu conseguir um homem quando quisessem, e se não conseguissem tê-lo, facilmente o substituíam por outro. As mulheres de ideias elevadas que acreditavam ser possível a emancipação, mulheres que tentaram desesperadamente libertar-se dos grilos femininos, que tentaram cultivar o que acreditavam ser uma integridade, uma honestidade e uma generosidade maior dos homens, foram perversamente enganadas. Descobriram que ninguém apreciava suas conversas inteligentes, suas aspirações elevadas, seus grandes sacrifícios para evitar que desenvolvessem essa personalidade de suas mães. Por mais que os homens tivessem prazer em desfrutar de sua sagacidade, do seu estilo, de seu sexo, de suas ceias à luz de vela, sempre acabavam se casando com a puta, e então, para arrematar isso tudo, voltavam para se queixar que tinha sido tudo.
As mulheres emancipadas descobriram que a honestidade, a generosidade, a camaradagem dos homens era uma mentira. Os homens todos tinham muito prazer em usá-las e depois dispensá-las em nome da verdadeira amizade. Eu te respeito muito e gosto muito de vocês, mas sejamos razoáveis. E além disso, existem os homens que saem com elas para discutir Simone de Beauvoir, deixando as mulheres em casa com as fraldas. As mulheres emancipadas descobriram que os homens estavam longe de ser os caras legais e quem elas gostariam de se equiparar. Descobriram que, imitando padrões sexuais masculinos, o olhar volúvel, a busca pelo ideal, a ênfase na atração física, etc., não só não estavam conseguindo a liberação, mas estavam caindo em algo muito pior do que aquilo a que tinham renunciado. Estavam imitando. E tinham inoculado em si próprias uma doença que não havia sequer brotado de sua própria psique. Descobriram que seu novo barato era superficial e inexpressivo, que suas emoções estavam secando por trás disso, que envelheciam e se tornavam decadentes. Tinham medo de estar perdendo a capacidade de amar, não tinha ganho nada imitando os homens, apenas superficialidade e imaturidade. E ainda por cima não eram tão hábeis quanto eles, porque alguma coisa dentro disso tudo era contra sua natureza. Desse modo, as mulheres que decidiram não se casar porque eram suficientemente espertas para olhar à volta e ver aonde o casamento levava, descobriram que era uma questão de se casar ou de nada. Os homens só se comprometiam por um preço: elas participarem, arcarem da vida deles, dependerem do pedestal dele, tornarem-se um acessório, se não ficarem consignadas a este limbo de gatinhas que não significou nada, ou pelo menos nada do que a mãe pretendia. Serem a outra mulher, até o resto da vida, usada para provocar a esposa dele para provar sua virilidade e ou sua independência, saboreada pelos amigos como sua última conquista interessante. Pois mesmo que ela tenha renunciado a esses termos e ao que eles representam, nenhum homem renunciou a eles. Sim, o amor significa para os homens uma coisa inteiramente diferente do que para as mulheres. Significa posse e controle. Significa ciúme, apesar dele nunca o ter demonstrado antes, mesmo que ela possa ter desejado. Não importa se ela era dura ou se tinha sido violentada antes de pertencer oficialmente a ele. A partir de então, é que ele se torna um vulcão, um verdadeiro furacão, porque sua propriedade e extensão de seu ego foi ameaçada. Isso significa uma crescente perda de interesse unida a um olhar volúvel. Quem precisa disso? Infelizmente, as mulheres precisam. Eis, mais uma vez, as pacientes de Hayek. Ela, algumas vezes, se sente desiludida por não ser mais perseguida pelos homens. Nesses momentos de não perseguição, ela fica muito deprimida. E, abre aspas novamente, todos os homens são egoístas, brutais e desatenciosos, mas eu gostaria de encontrar um, fecha aspas. Vimos que uma mulher precisa de amor em primeiro lugar por sua função naturalmente enriquecedora e em segundo lugar por motivos sociais e econômicos que nada tem a ver com o amor. Negar sua necessidade é colocá-la num lugar social e economicamente extravulnerável, bem como destruir seu equilíbrio emocional, que diferente da maioria dos homens é basicamente saudável. Os homens merecem isso? Decididamente não. A maioria das mulheres sente que fazer tais acrobacias por um homem seria unir a ofensa à humilhação. Eles continuam como antes, tirando o melhor partido de uma situação ruim. Se isto se torna demasiado ruim, elas optam por um afastamento dos homens em geral. Abre aspas. Uma vez perguntou-se a uma jovem paciente, durante uma consulta psicanalítica, se ela preferia um homem ou uma mulher psicanalista. Sem a menor hesitação, ela disse: uma mulher, porque eu me sinto muito ansiosa pela aprovação de um homem, fecha aspas. Eu acho que eu vou parar por aqui, tá? Porque aí, na próxima leitura, eu vou iniciar na página 169, no capítulo 7, A Cultura do Romance, tá? 169, o livro, deixa eu recordar aqui quantas páginas que ele tem, só para ter uma ideia. O livro parece que tem 275 páginas, beleza. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado da minha leitura até aqui. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like, comenta o que acharam, tá? Que pra mim é muito importante. E é isso daí, até a próxima e falou!